pirâmide da aprendizagem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma sequência de coisas que a gente vai considerar como sendo fatores que interferem na sua aprendizagem. Tá? Então, pirâmide da aprendizagem. Gente, eu vou escrever assim meio garranchão mesmo, porque como é pouco tempo, né, eu acho que eu tenho um monte de coisa aqui para falar, eu não vou conseguir escrever tão caprichadinho, tá? Então vamos imaginar aqui que eu vou desenhar só a metade de uma pirâmide, tá? E eu vou dividir essa pirâmide em 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. Então aqui em cima eu tenho o topo e aqui os demais níveis. E o que significa isso? Que quanto mais aqui na base, quanto mais embaixo, mais importante e mais importante para sustentar a próxima. Então, aquilo que está aqui embaixo, o primeiro elemento dessa pirâmide da aprendizagem, é o sono. Isso quer dizer o quê? Que o sono é um elemento que participa da aprendizagem e que sustenta tudo que vem em cima dele, certo? Então, só para você entender a sequência, o que vem aqui na sequência? Eu tenho sono, na sequência eu tenho grau de alerta, na sequência da alerta eu tenho motivação, na sequência da motivação eu tenho a atenção e, por último, eu tenho o método. O que significa isso? Significa que quando a gente fala de aprendizagem, a gente fala de alguma coisa que favorece, ou os elementos que vão estruturar esse processo de aprendizagem, que é o processo de conectar conteúdos ou informações novas naquelas informações prévias. E essa pirâmide quer dizer o quê? Que o sono é um elemento que sustenta tudo que vem aqui em cima. Então, repara, muita gente que está preocupada, né, em melhorar o rendimento escolar, geralmente fica olhando para o método. Ah, meu método de estudo, eu preciso melhorar meu método de estudo. O método de estudo, ele é extremamente importante. Porém, ele é completamente inútil se você não tiver os outros parâmetros primeiro. Então, antes de pensar em método de estudo, eu preciso primeiro controlar e trabalhar a minha atenção. Aqui nós temos, na verdade, o quê? Concentração, atenção e foco, né? Mas vamos usar a palavra atenção como elemento principal. Então, não adianta nada usar o melhor método de estudo se eu estou desatento, né? Então, por exemplo, um método de estudo que eu acho muito interessante para quem estuda é utilizar mapas mentais como uma ferramenta de anotação. Eu defendo que os mapas mentais são, assim, um método, não vou dizer perfeito, mas muito potente para facilitar a tua aprendizagem, assim como anotações em tópicos. Então, se você usar um método bom como um mapa mental, não adianta nada você usar um método bom se você está desatento fazendo isso, se você está lendo um mapa mental de forma desatenta, se você está fazendo um mapa mental de forma desatenta. É inútil. Então, a atenção é importante. Só que eu só consigo ter atenção se eu estiver motivado, né? O que é a motivação? Motivação aqui não é aquela motivação, assim, do tipo, ai, nossa, surgiu um espírito que me motivou. Não é assim. Motivação aqui no sentido bioquímico mesmo, né? No sentido biológico, no sentido molecular. Motivação aqui no sentido do quê? De dopamina. Não só ela, tá? Mas principalmente a dopamina. Não unicamente a dopamina, mas especialmente a dopamina. Dopamina é um transmissor que você tem que promove em você a capacidade de gerar algum esforço, né? De buscar uma recompensa. As pessoas falam muito assim, é o hormônio do prazer. Não necessariamente, né? Dopamina é o hormônio ou a molécula ou o transmissor que faz você conseguir gerar esforço para, quem sabe, buscar prazer, certo? Então, quando você tem motivação e, portanto, um motivo para entrar em ação, você consegue gerenciar alguma coisa que envolve esforço. E aí, repara, a tua atenção é esforço. Por exemplo, se você estiver assistindo isso aqui agora pelo teu celular, e aí você está vendo isso aqui ali em vídeo, aí de repente chega para você uma notificação ali no teu WhatsApp, ou então no direct do teu Instagram, dificilmente você vai ficar aqui. Provavelmente você vai clicar na notificação. Por quê? Porque ficar aqui, esse papo furado todo aqui,
talvez não seja tão legal. É muito mais legal responder uma mensagem no WhatsApp, é muito mais legal responder uma mensagem ou ver alguma coisa no Instagram. Então, talvez você tenha que fazer um esforço muito grande para conseguir manter sua atenção num único ponto, certo? Então, para você usar um bom método, você tem que estar atento. Para você estar atento, você tem que gerar esforço. Para gerar esforço, você tem que estar motivado. Só que para estar motivado, você tem que ter toda uma condição bioquímica no teu cérebro, que é o teu grau de alerta, né? Não adianta nada você tentar estudar usando um bom método, estando atento e motivado, se você estiver sonolento, cansado. Por exemplo, aqui já são 7h30 da noite. E dependendo da hora que você acordou, talvez agora você já esteja cansado, teu grau de alerta já esteja decaindo. E aí é mais difícil você produzir dopamina e tá, né, ali numa condição de motivação. E aí é mais difícil você estar atento. E aí tudo desanda, certo? Então esse grau de alerta aqui tem essa condição, né, tem essa relação com essa condição de o quão acordado você está. E tudo isso depende do teu sono. Então, o que é o sono? O sono é alguma coisa que está relacionada a descanso, pode ser. Mas o sono está principalmente, pensando aqui em aprendizagem, né? O sono está principalmente relacionado a um processo, vamos chamar assim, de limpar o teu cérebro e também de consolidar a sua memória. Então, por que a gente dorme? A gente dorme todos os dias, durante um certo tempo, com o propósito biológico, não só de descansar o corpo, certo? Mas principalmente de fazer uma espécie de limpeza ali dentro de toda a tua circuitaria, dos líquidos que você tem nas várias camadinhas ali de cérebro, dos tecidos e tudo mais. Então, por ali você tem o quê? Uma necessidade de fazer uma espécie de limpeza. Essa limpeza é no sentido bioquímico, certo? E isso acontece a partir de algum momento, né? Você precisa de um certo tempo de sono. Alguém perguntou ali sobre tempo de sono. O sono, vamos pensar aí que pra gente, na nossa idade adulta, a gente precisa aí de mais ou menos 7 a 8 horas de sono. Menos que isso é ruim, mais do que isso é ruim, tá? Então, a gente tem que dormir ali pelo menos 7 horas, porque com pelo menos 7 horas você deu tempo, você deu conta de fazer essa limpeza, bioquimicamente falando, no teu cérebro, e deu tempo de consolidar as suas memórias. Então, quando você estuda, né,